acabar ou até durante a pandemia, como que deve ser, né, você estava comentando também de Hapvida, GNDI, como que deve ser esse cenário, né, esse ritmo de M&A, né, de fusões e aquisições aqui no Brasil? Você acha que tem muito espaço? Acha que esse espaço é restrito? Lembrando que o setor também é um pouco, pouco penetrado, ou seja, tem muitos hospitais e pouco market share quando a gente compara no total aqui no Brasil, né? Mas você acha que aquisições ainda tem grande espaço para correr esse ano? Eu acho que sim, eu acho que tem muito espaço para aquisição, e eu acho que em qualquer cenário econômico, tanto um cenário de uma retomada econômica boa, quanto eventualmente uma economia de lado, eu acho que essa agenda de consolidação já é meio dada, né? A gente vê uma dispersão de margem entre os players muito grande, a gente vê também que o tamanho médio dos hospitais no país não é tão de leitos, por exemplo, 60 leitos em alguns estados. É difícil você sustentar um hospital de 60 leitos sozinho. A própria Cora colocou um posicionamento bem interessante sobre isso, que ele falou assim, bom, eu vou usar hospitais de 100 a 200 leitos como referência, esses são hospitais que eventualmente trazem fluxo até de outras cidades, ele tem alguns hospitais onde 70%, 75% dos pacientes vêm de outras cidades, porque é realmente um hospital de referência nos feudos, né, que ele tem atuado, digamos assim, e ele usa esses hospitais menores apenas para captar pacientes para os hospitais maiores, né? Então, acho que esses hospitais pequenos têm todos os incentivos, sim, de entrar numa agenda de M&A. As vantagens, por exemplo, que um deal com uma Redditor trazem são muito claras, né? A escala para comprar mais barato, e a Redditor também tem uma cultura nas aquisições que parece bem interessante, que ele deixa os responsáveis médicos, né, a diretoria médica, todo mundo que tinha certo amor e carinho ali pela operação e foco no paciente, ele deixa o cara continuar na operação, sabe? Ele não é uma empresa que fica centralizando a gestão, deixa o cara tocar o hospital e apenas desafoga esse profissional das funções burocráticas que de fato estavam atrapalhando o principal dele, que era trabalhar no protocolo médico e no melhor desfecho clínico possível. Então, ele entra com um centro de serviço compartilhado, uma compra de material muito mais barato, entendeu? E ao mesmo tempo, se algum hospital, a Redditor, ela tem, né, vários mecanismos de eventualmente incentivar um M&A, e um dos mecanismos que a Redditor tem de incentivar um M&A é justamente entrar um hospital organicamente numa praça de alguém que não está querendo fazer negócio. Inclusive, eles até comentaram durante a abertura de capital que um dos projetos dele que deu errado foi justamente, acho que ele estava, né, começou a abertura, mas uma aquisição logo na sequência tirou um pouco do volume que seria desse hospital, né? Então, pela força, e acho que, de novo, esse setor sim tem umas dinâmicas de winner take all, né? O primeiro que ganha a escala tem tantas vantagens, assim, por todas as pontas, né? O cara tem marca, ele traz médico, ele compra medicamento mais barato, ele traz o cliente para a operadora, então a operadora depende dele, ele consegue colocar um reajuste maior, entendeu? Então, acho que essa agenda de consolidação, né, se você tiver um cenário de uma economia não muito boa, os hospitais pequenos vão sofrer, né? E se você tiver um cenário de economia boa, teria espaço para expansão orgânica, e dentro de uma competição com uma expansão orgânica, eventualmente vão ter muitos players com incentivo de vender, né, para esses gigantes da consolidação, né? E eu acho, inclusive, que não é desprezível a possibilidade de a gente ver acontecer no setor de hospitais algo muito similar ao que a gente viu com a Hapvida e GNDI, né? Ambas abriram capital, fizeram uma agenda de consolidação muito interessante, assim, né, muito impressionante nesse tempo, e no fim agora elas estão, né, de braços dados aí, criando um gigante no setor. Então pode muito bem ser que a Redditor, daqui a um horizonte de alguns anos, após muitas aquisições estratégicas, eventualmente chegue num ponto de fazer uma aquisição maior, que seriam esses outros grupos que vão listar, né? E a gente vê uma coisa bem curiosa da saúde, né, que agora justamente com mais players regionais vindo ao mercado a gente consegue ter visibilidade, é que cada região tem características muito específicas. Certas regiões é o médico que traz o fluxo para as operadoras é mais forte, certas regiões é o hospital. Então, de fato, tem algumas regiões que a Redditor, por mais que ela tenha muita excelência, ela vai ter muita dificuldade de entrar, né? Algumas praças que já estão dominadas por players que operam muito bem, né? E, ao mesmo tempo, você entrar numa praça, você acaba flertando com competidores diferentes. Então, não é tão trivial, né, certos nichos. Então, provavelmente, a Redditor, em alguns lugares, ela só vai conseguir entrar via aquisições de outros grupos grandes também, que foram consolidadores
nesses locais. Legal, bacana. Outra pergunta que eu tenho aqui, Rafael, que eu até recebo aqui no dia a dia, todo mundo que está olhando aí, principalmente esse setor aqui de hospitais, enxerga com um cenário mais favorável para investir agora nesse exato momento, olhando essa questão do que vem acontecendo nos últimos dias. Eu queria saber a sua opinião do que o investidor, principalmente pessoa física, que ele tem que colocar em conta quando ele vai entender um pouco mais os resultados, principalmente de hospitais, ou seja, de um Redditor, quando a gente pega também uma Hapvida, GNDI. O que mais preocupa para você? O que tem mais de benefício agora? Você acha que os custos agora podem pesar um pouco? Você acha que isso não é tão preocupante? Quais são as variáveis que você coloca em consideração para o investidor? Acho assim, no caso da Redditor, né, que ela não tem a operadora em cima, a coisa é muito, muito clara ali, os principais drivers, né, e digamos as coisas que mais vão mudar no case, e uma delas é claramente a taxa de ocupação, né? A taxa de ocupação acaba tendo um peso muito relevante na margem, né? E acho que um dos riscos e dúvidas que a gente enfrenta agora no curto prazo, evidentemente, é um potencial impacto em eletivas vindo de uma segunda onda novamente, né? Por hora, as operadoras não estão vendo, né, esse movimento de adiamento de eletivas, até porque já se aprendeu muito a separar os fluxos, porém a gente está vendo um fluxo de Covid maior, né, do que teve no passado, e apresentando uma nova dificuldade, eventualmente, para os hospitais e potencialmente impactando, sim, essas cirurgias eletivas e, portanto, impactando um pouco a ocupação no curto prazo. O que eu digo é que, em compensação, imagino que num cenário desse, hospitais com menos estrutura do que o grupo Redditor ou mesmo os demais grupos que devem vir a mercado aí, né, nos próximos meses, esses grupos devem sofrer mais, né? Então, eventualmente, você abre caminho para acelerar a agenda de M&A, que é uma outra coisa que esses grupos vão estar correndo contra o tempo, né? Visto que eles estão com capital em balanço e precisam colocar para trabalhar. Então, acho que você tem, sim, então, né, no curto prazo, essa dinâmica de um cuidado um pouco com a ocupação e uma certa expectativa de entregas de M&As relevantes de todos os grupos que estão vindo ao mercado. Acho que esses são os dois principais nichos, acho que, para ficar olhando. Maravilha, Rafael. Quero perguntar para você agora mais numa visão agora um pouco mais amplificada. Agora a gente que está voltando aqui em São Paulo para essa fase vermelha, né? Inclusive não só aqui em São Paulo, a gente tem outros estados e cidades também dando uma regredida aí para poder tentar conter o avanço do número de casos de Covid-19 pelo país. Estamos batendo um número recordes, assim, né? Desde o início da pandemia. Eu queria saber como que está a visão de vocês mesmo aí no geral e na Safari, né? Para esse novo momento agora que a gente vem passando, mas pelo menos aqui em São Paulo são 2 semanas aí de fase vermelha, né? Como é que você vê aí o mercado? Assim, a gente teve muita gente que já esperava isso, algumas pessoas já precificando isso, mas como que está a expectativa de vocês na Safari? Eu até, se me permitir, ia pedir a licença de me furtar e entrar muitos detalhes nisso, porque hoje cedo a gente teve o call mensal da Safari, então até convido os espectadores da BMC a verem o replay, né, que devem entrar no nosso site, etc. Então lá os gestores dão muito mais detalhes aí de como está a nossa cabeça, e de fato é uma coisa que, dadas as incertezas, né, e todo o ruído, a gente todo dia ali no morning call está tendo que tatear novos elementos e eventualmente se preocupar como é que a gente vai navegando, né. Agora, simplificando, né, então, para dar esse resumo, a gente continua construtivo, né, a gente entende que existe uma janela muito importante de recuperação da economia global, ainda com muita liquidez, né, com uma abundância de liquidez. E aí basta nós, né, aqui, digamos, não quebrar o brinquedo do fiscal. E, basicamente, né, resumindo muito, a nossa construtividade é porque o nosso cenário base ainda é de que, apesar, né, da aparente incapacidade do governo, eles não vão quebrar o brinquedo fiscal, né, e a gente eventualmente vai poder navegar essa volta da economia, esse período ainda de liquidez abundante, né, e as vacinas começando a retomar a atividade, né. Então, a grosso modo, esse é o motivo um pouco do nosso otimismo, sempre com muita cautela, né, tateando aí esse burburinho constante aí, né, que a gente vê do governo. E de posições, a gente tem posições relevantes em commodities de varejo,
mas varejo também sempre com muito cuidado ali para ver operações que eventualmente estão destravando valor, né, que a gente está vendo certos spin-offs, etc. E as outras posições um pouco, acaba tendo um pouco de stock picking muito, né, não tem nenhum tema muito específico, assim, que a gente esteja muito grande. Então, a gente, por exemplo, em bancos, a gente acaba gostando do BTG, mas fica muito cauteloso com os bancos grandes, né, techs também, posições nesses temas de disrupção, mas também posições menores. Então, assim, resumidamente, é mais ou menos assim que está na nossa cabeça hoje, né? Um otimismo mais com cautela e um otimismo pautado aí nessa crença de que, apesar dos ruídos, o brinquedo fiscal não será quebrado por hora, né? E, de novo, todo dia de manhã no Morning Call, fazendo um reassessment disso, né, e reposicionando conforme for necessário. Só pegando um ganchinho aí no que você falou sobre commodities, Rafael, só para poder te falar especificamente sobre esse ponto, você acredita que a gente realmente está... Muita gente já está falando sobre isso no mercado, né, sobre o novo ciclo aí, né, uma nova onda, o novo ciclo de commodities. Você acredita nisso realmente? Você acha que dá tempo?